tarde a todos e todas que nos acompanham, em especial torcedor colorado que acompanha esse momento. Eu inicialmente vou aqui manifestar, fazer uma manifestação, né? E depois fico à disposição dos senhores para perguntas. Mas acho importante, pelo momento difícil que estamos passando, né? Que a gente possa vir aqui, em primeiro lugar, não de maneira nenhuma deixar de reconhecer, né, como eu disse, o momento que a gente está passando e as dificuldades que a gente vem enfrentando, fruto da não execução da forma como a gente esperava de um planejamento. Isso é evidente, claro, e a gente tem que reconhecer isso. Primeiro, para sempre buscar soluções, e segundo, para, nesse momento, também, como presidente do Esporte Clube Internacional, em nome da instituição, pedir o apoio do torcedor. Esse torcedor que nunca nos abandonou, esse torcedor que vai, tenho certeza, fazer a diferença nessas últimas 8 rodadas. Esse reflexo da presença do torcedor, da ajuda do torcedor, que nós viemos aqui conversar, também é um reflexo interno de reconhecimento de que as coisas não estão bem, também é um reflexo interno de motivação, de trabalho para esse grupo que está aqui, para essa comissão que está aqui. E isso a gente, depois das 2 derrotas que tivemos em jogos fora de casa, fizemos um replanejamento, eu diria, muito mais de organização mesmo, dessa reta final, para que a gente possa estar junto com o torcedor. Não é o presidente aqui, não é o dirigente A, B ou C, mas é o Esporte Clube Internacional, que precisa estar junto, conectado, para que a gente possa sair desse momento. E todas as avaliações, todas as necessidades, muitas delas concordamos, outras talvez discordamos, serão e devem ser objetos de análise, né, a partir da gente resolver esse momento difícil que a gente está passando. E para isso a gente faz esse apelo, esse pedido, e ao mesmo tempo esse reconhecimento de que as coisas não aconteceram como deveriam acontecer, e a gente precisa sair dessa situação, e essa situação é uma situação bastante difícil, e a gente só vai conseguir sair dela se aqueles que sempre quiseram e continuarão querendo o bem do Internacional estiverem juntos. Esse é o pronunciamento inicial e eu fico à disposição de vocês para as perguntas e questionamentos. Presidente, Alexandre Ernest, do Vozes do Gigante. São 2, na verdade em uma, né? Primeiro porque quando o senhor menciona assim, não é o dirigente, não é o presidente que está vindo aqui pedir o auxílio da torcida, ou o comparecimento da torcida, mas é um Internacional. Quando o senhor fala isso, meio que faz uma autocrítica que talvez a sua gestão, os 5 anos da sua gestão, não tenha capacidade de conclamar o torcedor ou de pedir pro torcedor fazer mais alguma coisa. Esse é a minha primeira. E a segunda é a respeito da entrevista coletiva do Ramon e do Emiliano Dias, falando sobre que há necessidade de ter coragem, que há necessidade de encontrar homens, que há necessidade de voltar a ter, querendo ou não, um certo brio dentro do campo. Gostaria que o senhor repercutisse essas 2 questões. Ernest, em primeiro lugar, eu falo isso para tirar do centro da polêmica se alguém gosta ou não gosta do presidente. Só por isso. Não se trata de gostar ou não gostar do presidente. Se trata de gostar do Internacional. Amar o Internacional.
torcer para o Internacional. Por isso, eu separei, na minha primeira fala, para que isso fique para um momento adequado. E para que a gente possa tirar isso da frente agora e estarmos juntos pelo Inter. Sobre a coletiva, eu acho que ela tem um contexto, que é importante deixar claro. Ele fala que, exatamente pelo momento que a gente está, é necessário que se tenha homens, que se tenha agora, né, brio e tudo isso que tu falasse. Esse é o momento. E esta é a nossa convicção de que temos que fazer mais. Né? E por isso esse contexto não foi um contexto de crítica, mas um contexto de realidade. E essa realidade ela é passada para dentro do departamento de futebol, tanto pela direção quanto pela comissão técnica. Então, nesse sentido, eu não sei se eu esqueci alguma coisa aqui, mas que eu anotei da tua pergunta, mas era no sentido de responder com isso, né? O contexto de que é necessário algo a mais agora. E esse algo a mais vem exatamente da comissão técnica, do departamento de futebol e dos jogadores nesse momento. Boa tarde, presidente. Cara, o torcedor, ele tem no seu imaginário de que os políticos abnegados, como o presidente e o vice-presidente, são os responsáveis pela gerência do grupo, contratações de jogadores, etc, etc. E hoje o Internacional tem uma estrutura profissionalizada, né? Tem um diretor executivo, técnicos profissionais para as mais diversas áreas. Tu mencionaste na tua declaração inicial sobre o planejamento não ter sido atingido como planejado no começo, né? A gente tem críticas e cobranças da torcida pela limitação do nosso elenco, seja técnico, até os goleiros sofrem muitas críticas. Qual é a tua avaliação sobre os profissionais responsáveis pelo departamento de futebol do Internacional? Ale, eu, se me permite, não vou fazer avaliações individuais aqui. Fiz uma avaliação mais coletiva e genérica neste momento, mas me comprometo a fazer essa avaliação no final do ano. Me comprometo a gente conversar sobre isso, porque sempre fizemos, não será diferente esse ano. Né? Agora, esse é o momento de acumular força, esse é o momento, né, de internamente trabalhar, e esse é o grupo que nós temos, essa é a comissão que nós temos, e este é o departamento de futebol que nós temos até o final dessa temporada. Tudo bem, presidente? Boa tarde, Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. Também duas em uma rapidamente. Qual é o intuito hoje da visita do Bolívar, que esteve acompanhando o treinamento aqui no CT, também ao lado de vocês? E sobre salários atrasados, presidente, o que tem de verdade, o que tem de mentira nisso? A gente sabe que os salários eles são divididos aí em CLT, direito de imagem, por aí vai. Tem salário atrasado de fato? É uma oportunidade que eu queria que o senhor esclarecesse aí para o torcedor que nos ouve nesse momento. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Primeiro, o Bolívar não é a primeira vez que ele nos visita, mas é simbólico essa visita do Bolívar, porque o Bolívar veio aqui trazer o seu apoio nesse momento difícil. E como um grande colorado, um grande capitão, para nós isso é muito importante. Para nós isso é de fundamental importância nesse momento. E as palavras do Bolívar, ele expressou ele publicamente esses tempos, recentemente, ontem, né, deixa claro a visão dele sobre quem está de fora, por óbvio, mas ao mesmo tempo o seu apoio. E eu digo isso com, né, um sentimento de fato de que isso ajuda, e o Internacional sempre esteve aberto e já recebeu outros ex-jogadores em vários momentos, e nesse momento, especificamente nesse momento, ela é muito importante para nós. Não tem salários atrasados, muito se diz, muito se fala, comparações, né? O Internacional, desde o início do ano, todas as movimentações salariais, sejam elas premiações, o que for, sempre foram pactuadas, combinadas, acordadas e cumpridas com o seu grupo. E não é diferente nesse momento. Né? Não é diferente nesse momento. Acho, inclusive, que esse é um assunto que muitas vezes surge com o intuito de buscar alguma justificativa sobre algo que, na verdade, não existe.
Presidente, boa tarde. Leonardo Boff, Rádio Bandeirantes. Eu queria voltar um pouco mais à entrevista coletiva, tanto do Ramon quanto do Emiliano, falando um pouquinho mais sobre o anímico dos jogadores. Nos bastidores, os jogadores do Internacional estão desmobilizados? A presença do Bolívar é justamente, claro, para motivar mais os jogadores e também a torcida? Não, eu acho que é evidente que o fator anímico ele precisa ser melhorado. Isso é constatado tanto pela comissão técnica, quanto por nós, e quanto pelo torcedor que acompanha, né? E esse trabalho ele tem que ser constante. Por óbvio que o momento que a gente está passando, ele agudiza isso e faz com que a gente tenha que trabalhar ainda mais isso. Mas não tem a ver com a relação, embora traga reflexos positivos a presença do Bolívar aqui, não foi com esse intuito, foi uma iniciativa do próprio Bolívar. E, de fato, eu acho que ela ajuda, mas não foi com esse objetivo. Oi, presidente, boa tarde. Felipe Duarte, Rádio Gaúcha. Queria saber também se tem como externar que tipo de movimentação dá para fazer para incentivar esse grupo psicologicamente, animicamente, né? O Ramon Dias falou sobre isso na entrevista, o Emiliano da mesma forma. Se daqui a pouco o Bolívar vai ter contato com os jogadores nesse sentido, de contar a sua experiência, o que já viveu aqui no clube. Uma outra questão que eu queria lhe colocar é se já há uma leitura da parte de vocês, e se isso pode ser externado, de que momento que houve a ruptura de um time que se programava, se projetava disputar títulos no próprio Campeonato Brasileiro, que está na parte de cima, e agora a briga é exatamente oposta. Felipe, eu também acho que a gente pode fazer isso num outro momento, mas não vou fugir da tua pergunta, né? A gente está trabalhando para que esse elemento do fator anímico ele tenha uma mudança de postura e um trabalho. Tu comentaste a presença do Bolívar. Como eu disse, a presença do Bolívar é um elemento, mas que não foi um elemento planejado especificamente para uma ação, até porque foi uma visita. Mas a gente tem aqui muita gente que já passou por momentos difíceis, ou até piores do que esse. Tanto no Internacional quanto fora. E que dão o testemunho. E que dão o trabalho exatamente de mostrar a responsabilidade que a gente tem para sair disso. O exemplo está aqui, da Alessandro. Viveu momentos aqui no clube difíceis. E está todo dia trabalhando desta forma. A comissão técnica, em outros clubes, passou por momentos semelhantes. Portanto, esse é um trabalho que a gente faz cotidianamente. Por isso também achei importante vir aqui falar hoje com o torcedor. Eu, como torcedor, já fui chamado mais de uma vez pela direção do clube para apoiar em momentos difíceis. Poderia citar aqui 3 ou 4. Mais difíceis, inclusive, do que o que nós estamos passando hoje. Que não estamos no Z4 e que temos 8 jogos pela frente. E eu me senti tocado como torcedor naquele momento. E é não abrir mão de pegar minha família e estar presente mesmo criticando a direção. Mesmo entendendo que a direção daquele momento estava fazendo um trabalho que não era o que eu gostava. Ou que eu achava o certo. E eu acho que a gente tinha que fazer esse momento também. De chamar o torcedor, de afastar um pouco as divergências e olhar para o clube agora e nos ajudar a passar por esse momento. E a gente vai ter tempo aí suficiente para fazer as análises, né, as discussões, os diagnósticos e as correções que terão que ser feitas para o futuro. Mas a gente precisa sair dessa e sair logo. Boa tarde, presidente. Juliano Machado, canal do Baldaço. Eu queria entender, o risco do rebaixamento, o sinal de alerta, na verdade, ele não foi ligado da noite para o dia. Eu queria entender o porquê que vocês relutaram tanto para admitir esse atual momento e o porquê também da manutenção do departamento de futebol, né? Por que o senhor optou por essa manutenção do departamento de futebol que, né, montou esse elenco que hoje briga para não cair? Como eu disse, eu não vou fazer uma avaliação nesse momento
do trabalho, tá? Mas a gente fez uma mudança da comissão técnica, né? E nessa mudança da comissão técnica, né, a gente vem trabalhando para que as coisas se estabilizem e voltem ao prumo das vitórias. Evidentemente que, principalmente os jogos fora de casa, né, os últimos jogos fora de casa, e com a não possibilidade de somar pontos em 2 partidas que jogamos fora, isso, por óbvio, está fora, inclusive, do nosso planejamento após a chegada. E isso, evidentemente, que deixa uma situação mais difícil. Poderíamos estar com essa situação da discussão do Z4 resolvida. E não está. Então, portanto, se não está, nós temos que fazer com que o torcedor também entenda, né, e ele sabe disso, que o momento agora é o momento da gente estar junto, né, da gente estar trabalhando. E esse é o objetivo. A direção clube, né, fez o seu esforço também agora no sentido de abrir para que todas as modalidades de sócio possam acessar o estádio mediante somente check-in, que o não sócio possa ter experiência, né, e nos ajudar aqui nesse momento também com um valor de ingresso reduzido. E são movimentos de mobilização do clube que precisam ser feitos, né, e que podemos avaliar aí, Juliano, se teríamos que ter feito isso um pouco antes, um pouco depois. A gente, enfim, entende que esse é um momento que a gente deveria fazer isso e somar esforço. Boa tarde, presidente. Tim Langendorf, Rádio Inferno. O senhor comentou que não quer externar muito, falar muito sobre planejamento, porque agora é um momento do Inter focar em algo muito mais importante, que é, de fato, a manutenção na Série A. Mas são alguns anos de gestão em que muitas vezes o senhor e os seus pares fizeram de tudo, seja economicamente, seja com esforços, para que o Inter conquistasse algo de grande, algo que não acontece há um bom tempo. E hoje a gente vê o Colorado no momento, talvez, aí de enxugar um pouco as contas, a dívida, realmente, com essa questão do crescimento dos juros, está muito difícil de controlar, e o Inter precisa pensar em mais um ano de gestão ano que vem. A ideia é tentar, mais uma vez, dar ao torcedor algo de grandioso, ou chegou a hora do Inter, quem sabe, pensar um ano para salvar os próximos 3? Primeiro que eu não falei isso, e a tua pergunta me fez. Nós nunca estivemos numa situação tão difícil como essa. Isso, de fato, é verdade, e, portanto, faz com que a gente tenha que buscar aí, primeiro, essa sinceridade de reconhecer, e segundo, essa também humildade de pedir ao apoio do torcedor. Mas eu também, por razões que não quero que fique parecendo desculpas, né, pelo momento, também não vou fazer um discurso aqui de avaliação do porquê, da minha opinião em alguns temas, como esses que tu trouxesse. Mas o fato é que o cobertor é curto, né? Quando o cobertor é curto, qualquer desvio do planejamento, por óbvio, que os riscos são maiores, né? Então, fecho aqui o parênteses para também não aprofundar demais, porque também não seria justo quando vocês me perguntam sobre avaliações do elenco, eu não faço, sobre avaliações do departamento, agora vou ficar fazendo aqui um discurso de avaliação da situação do clube nesse momento, para que isso signifique alguma desculpa nesse momento. Mas faremos elas também no momento adequado, porque penso que existe aí uma pauta a ser vencida logo ali adiante. Presidente, tudo bem? Boa tarde. Esther do Globo Esporte. Eu queria entender, presidente, o senhor fala de convocar o torcedor, o senhor fala de que as coisas vão dar certo. A gente teve um mês já de trabalho do Ramon Dias, o técnico já teve aí uma data FIFA para trabalhar, a gente já teve essa conversa de que as coisas vão começar a dar certo, o Inter mostra uma melhora, teve um bom jogo contra o Botafogo, depois fez alguns jogos mais ou menos, jogo muito ruim contra o Bahia, muito ruim contra o Fluminense. Eu queria ouvir do senhor Alessandro Barcelos, torcedor do Inter,
o que faz o senhor acreditar, por que o torcedor colorado deve acreditar que agora as coisas vão começar a dar certo, comparecendo no Beira-Rio no próximo domingo, o que o senhor acredita que vai começar a dar certo, por que o senhor acredita que vai começar a dar certo? Obrigada. Acredito porque eu acredito no trabalho. E o trabalho aqui, ele é feito. E os ajustes são perseguidos. E muitas vezes a gente não consegue resolver alguns assuntos num curto espaço de tempo. Necessariamente, ou vão mudando, né, os problemas, a gente consegue resolver um problema, aparece outro, e a gente vai enfrentando. Mas a gente enxerga na comissão e nos jogadores, por mais que a dificuldade exista nesse momento, de não estarem fazendo boas atuações, um compromisso de mudar esse momento. E nós temos a obrigação de acreditar, de apoiar e de trabalhar para que isso aconteça. É uma obrigação nossa. E nós vamos fazer isso até o último dia, com convicção e acreditando. Mesmo que as coisas não estejam 100% como a gente gostaria que estivesse, mas o momento exige que a gente confie no trabalho, confie naqueles que estão a nos representar dentro de campo, e que eles possam entrar dentro de campo, né, com a responsabilidade que a camisa do Inter, que o clube traz, com a história que o clube traz, né, e desenvolver com confiança, porque essa é a palavra. Né? A gente tem visto no futebol ao longo dos anos equipes que oscilam, e oscilam muito pela falta de confiança. Né? Eu não quero aqui voltar ao discurso de que a equipe já me demonstrou, não é isso. Né? Mas é necessário ter confiança. E essa confiança ela se perde em algum momento, e a equipe começa a duvidar das suas capacidades, e isto é ruim. Isso transmite uma energia ruim e, ao mesmo tempo, uma desconfiança de que é possível mudar esse ambiente. E a gente não pode passar isso agora. A gente tem que passar confiança. Esse é o papel da direção, é dar confiança para que a gente possa reverter esse momento. Presidente, bom dia, antes de tudo. Pedro dos Santos, Rádio Galera. Voltando a uma pergunta anterior, tu trouxe ainda principalmente sobre o Bolívar e o D'Alessandro, que são figuras históricas dentro do clube, que já pensaram muitas coisas e que sempre por isso é válida a opinião deles, e tanto dali no departamento de futebol, né? Mas queria trazer sobre a questão do coordenador esportivo. Hoje o Inter diretamente não tem um profissional à frente dessa área, apesar de o D'Alessandro desempenhar a função de diretor esportivo, e complementa um pouco isso. Mas queria perguntar sobre Abel Braga. E dentro disso, ele citou em algumas coletivas, entrevistas, que aí chegou muito próximo no passado de estar à frente do clube, e você sempre falou que ele tem sempre portas abertas dentro do clube. Seria aí o momento ideal para o Inter ir atrás das figuras aí vitoriosas na história do clube para integrar esse momento difícil? Obrigado. Eu disse aqui que a visita do Bolívar é bem-vinda, evidentemente que todos os nossos ídolos são bem-vindos, né, nesse momento de trazer o apoio, de prestar solidariedade, de estar junto, né, porque muitos deles passaram por aqui ou vivem o futebol até hoje, sabem a complexidade que é, e às vezes a gente tenta simplificar a equação e ela não é simples, mas é o momento, como eu disse, é o momento de trabalho, comissão, departamento de futebol, esses que estão aqui, dentro do espírito que eu estabeleci aqui para a conversa, não quero discordar de ti em relação à tua avaliação e respeito a ela, mas entendo que a organização do departamento de futebol, no que diz respeito ao seu organograma previsto, está totalmente preenchido, com um diretor executivo, com um diretor esportivo, com um diretor de gestão jurídico, com as gerências demais de mercado e capa, enfim. E esse é um trabalho que, evidentemente, todo ano a gente reavalia, e não será diferente nesse ano. Presidente, boa tarde, tudo bem? Gustavo Berton, ESPN. O senhor admitiu aqui sobre planejamento, né? Sabedoria popular fala que admitir é o primeiro passo para a gente se curar de alguma coisa, né? O segundo passo é identificar o foco do problema, agir em cima dele e aí conseguir sair de situações complicadas. Eu ia lhe perguntar o que o Inter precisa atacar nesse momento
para conseguir sair dessa crise que está? O senhor tinha passado ali, falou da questão anímica, mas não quis entrar de forma muito contundente. Nessa penúltima resposta, o senhor falou da confiança de forma mais enérgica. O que dá para atacar até domingo, presidente? Ele precisa ganhar o jogo do Atlético Mineiro. O senhor já chamou o torcedor, já mudou a comissão técnica já mudou o esquema várias vezes, já mudou o time e o time não consegue jogar. O que hoje, terça-feira, vai ser atacado até domingo para que o Inter entre e vença o jogo contra o Atlético Mineiro? Temos que fazer tudo. Essa é uma parte. Mas tem muita coisa aqui dentro, né? Do ponto de vista tático, técnico, do ponto de vista do nosso adversário, do ponto de vista da mobilização interna, do ponto de vista da importância. São sempre detalhes que precisam estar atentos a essa reta final, né? E nesse aspecto é o que a gente está fazendo. Uma série de questões que envolvem direção, comissão técnica e jogadores. E nesse aspecto, o trabalho é interno, por óbvio, mas está sendo feito de forma muito forte, né, porque o momento exige. Eu falei um pouco, tu falaste no planejamento, e quando não dá o primeiro passo, né, é uma coisa que aqui nesse momento a gente tem que cuidar as palavras, porque muitas vezes as interpretações depois são as mais diversas, e hoje a gente sabe que isso acaba fora de um contexto. Mas é importante passar a complexidade de você fazer gestão de opinião e você fazer gestão de um trabalho. Existe uma diferença. A opinião é dada em determinado momento, sob determinada circunstância. E ela muda em outro momento porque as circunstâncias mudaram. A gestão de um trabalho não consegue fazer isso da forma rápida como a opinião muda. Mesmo que a gente concorde com a opinião. Ela é feita de contratos, ela é feita de pessoas, ela é feita de problemas que às vezes nem estão ligados ao ambiente de trabalho, ela é feita de uma série de complexidades, que para você mudar aquela realidade, não é como mudar uma opinião. E isso, a gente precisa, quando faz o planejamento, pensar num planejamento e pensar, quando as coisas derem errada, de que forma. E aí tem várias formas de tentar resolver isso. Botar para baixo do tapete, enfrentar, tentar sair, tentar resolver. E essas dificuldades é que muitas vezes acabam demorando, principalmente num clube, na condição difícil que a gente vive sempre, né, de resolver. Então fecha o parênteses aqui só porque tu falasse em planejamento, em reconhecimento, e a gente às vezes vê uma certa velocidade de soluções diferentes do mundo real, da vida real, que se impõe a quem tem que fazer e tomar essas decisões. Presidente, tudo bem? Boa tarde. Lucas Dias, canal Lucas Dias, repórter e debate raiz. Eu queria entender do senhor, porque em mais de uma resposta o senhor não quis fazer uma avaliação, pelo menos nesse momento, mas a gente viu nas últimas horas, por exemplo, o vice de futebol da sua gestão, José Olavo Bisol, indo às redes sociais para trazer um pouco do ponto de vista que, me parece, sendo um membro da sua gestão, é um ponto de vista importante de um membro do departamento de futebol. Ele citou em alguns momentos da sua manifestação, por exemplo, a culpa de pessoas que nada têm a ver com o clube, nenhuma responsabilidade com o clube. Citou, por exemplo, que o momento é de união e não divisão. Citou que todos estão cientes dos desafios, que o momento é propício para especulações em verdades. E citou também a questão da folha salarial, por exemplo, do Inter, que caiu para 13º em relação à Série A, mas a gente sabe que caiu esse valor porque o Inter fez muitas saídas nesse meio de ano, porque antes a folha era bem maior do que é hoje. Eu queria entender do senhor, de um clube que fez janelas desde a chegada desse departamento de futebol, com Alan Benítez, Richard, Kaique Rocha, que não está mais aqui, Diego Rosa, que não está mais aqui, Ramon, que não está mais aqui, Rogel, que não está mais aqui, Natan, Cleiton Sampaio. O Internacional, de fato, o grande problema é financeiro, não é também, por exemplo, de criatividade no mercado, da busca por esses nomes. O Inter não montou, por exemplo, um grupo insuficiente para a Copa do Brasil e Libertadores? Lucas,
O espírito aqui, por isso, era reconhecer que tem equívocos, e a gente já reconheceu. A forma como você reconhece o trabalho, reconhece e trabalha, não é reconhece o trabalho, reconhece e trabalha, soluções é que são diferentes. E esse é um momento que eu gostaria de tratar disso depois da gente resolver 2025. Né? Porque, para mim, isso é o mais importante. Para o torcedor, eu tenho certeza que também é o mais importante. E a gente está conversando com o torcedor. E é para o torcedor que a gente presta conta. É para o torcedor que a gente está falando. O resto são assuntos importantes para o clube, sim, mas que podem ser tratados em determinados momentos. E que interessa a quem está vindo aqui, ao clube, tratá-los no momento adequado. Então, a manifestação individual de qualquer dirigente do clube, nas suas redes sociais, ela tem as suas responsabilidades, mas tem as suas verdades, de acordo com aquilo que muitas vezes a gente comenta. O que eu estou falando aqui é que, nesse momento, esse não é um assunto, não é uma pauta que a gente... Mas vários daqueles apontamentos a gente tratou em algum momento, ou tratou até hoje aqui. Vários. Né? A questão de estar unido, né? A questão de... Ou em outros momentos tratamos a questão da dificuldade do enfrentamento da folha salarial, que é uma realidade, não é uma mentira. Né? O Internacional hoje não tem. Mas isso não quero trazer isso para hoje, porque para mim isso passa nesse momento a ser secundário. Por isso, só por isso. O prioritário hoje é a gente conseguir, até domingo, como foi perguntado aqui pelo Berton, uma mobilização tamanha para que a gente possa dar o primeiro passo de outros que teremos que dar, mas o primeiro tem que ser dado, para que a gente possa resolver definitivamente esse tema e possa tratar, aí sim, com todas as avaliações, com toda a certeza de que o torcedor tem, de análises, né, que não são positivas e que a gente reconhece e que serão enfrentadas e serão tratadas, como sempre o Internacional tratou, e tenho certeza buscar retomar aí o caminho que a gente sempre quis estar percorrendo. Presidente, Rafael de Vério, GZH. O que eu entendi aqui dessa sua coletiva, o senhor veio com o objetivo de tentar uma espécie de pacificação, assim, daqui até domingo ou daqui até o final do campeonato, para escapar de Z4, para não entrar na zona de rebaixamento, enfim, para não correr riscos. Agora vem 3 rodadas e depois uma data FIFA, mas dessas 3 rodadas são 2 em casa e uma é um confronto direto com quem baliza atualmente, né, o Z4, então me parece ser a sequência mais importante, assim, desses 8 jogos que faltam. Mas retomando, me parece que o senhor veio aqui para pedir uma pacificação, uma união de forças, nem vou citar movimento político, nada, de arquibancada mesmo, né, de fora para dentro. Mas e do vestiário para dentro, do departamento de futebol para dentro? Está todo mundo caminhando para o mesmo lado? O espírito que o senhor quer na arquibancada, o senhor está encontrando dentro do futebol? De Vério, quando terminou o jogo no Rio, nós tivemos uma conversa, eu tive uma conversa com o grupo, com a comissão, com o departamento de futebol. E ali foi colocado exatamente o que eu estou colocando aqui. Só que com mais veemência, com mais cobrança e, ao mesmo tempo, com confiança. É difícil isso, mas é necessário. E como é uma questão que muitas vezes a gente entra num paradoxo, para a gente refletir só aqui, tá? Não quero polêmica. Um paradoxo, que é o seguinte. Primeiro, que o que a gente fala lá dentro, isso é uma regra do futebol. Né? Para você falar aqui fora, você tem que falar lá dentro. Sob pena de você gerar no grupo uma desconfiança que não existe. Então, tudo que é falado aqui fora, você pode ter certeza que é falado lá dentro. Agora, às vezes, eu noto que a gente fala em cobrar naquilo que a gente está enxergando, e aí as avaliações são: vai explodir o grupo. Isso não vai cair bem no vestiário. Às vezes a gente vem aqui e passa confiança, a gente precisa blindar e trabalhar,
está passando o pano. É um paradoxo isso. E a gente faz as duas coisas. A gente cobra muito quando tem que cobrar, e isso não é desmobilização de grupo nenhuma. E a gente passa a confiança quando tem que passar e quando acha que é um momento da gente estar junto e tá. E esse é um momento de confiança. As cobranças todas foram feitas, continuarão sendo feitas, mas é um momento de cobrança, de confiança. As cobranças foram feitas, estão sendo feitas, e é um momento de confiança. Era isso. Deixa eu só... Um assunto que eu esqueci, eu acho que é importante, que gera sempre polêmica, e a outra vez gerou também. O Internacional sempre teve um protocolo de chegada ao estádio dentro do casulo. No último jogo em casa, nós não paramos, daí nós mudamos esse protocolo. Muito pelo momento importante de um novo grupo que estava chegando no início do ano, de decisões importantes, de estarmos juntos. Infelizmente, alguns poucos, não sei se torcedores, foram identificados pela nossa segurança, monitorados, buscando fazer algum tipo de violência com a chegada da equipe. Isso nos obrigou a voltarmos àquilo que foi o tradicional, ao longo dos anos do Internacional, de entrada no túnel. E assim nós vamos continuar fazendo, porque a integridade, no momento de uma chegada no estádio, é fundamental. E, da mesma forma, nós não comunicamos à comissão técnica naquele momento, nem nada, porque estamos chegando no estádio e não poderíamos deixar isso interferir, e não interferiu. Fizemos as vitórias que tivemos que fazer, e, portanto, a gente pede ao torcedor também que compreenda que, infelizmente, numa multidão de pessoas que vem com a força para torcer, que vem do interior, que vem nos ajudar, que vem nos apoiar e que a gente precisa, algumas pessoas trabalham num sentido diferente, e a gente tem essa preocupação, e foi uma orientação técnica, uma orientação, de fato, de quem tem trabalhado muito nisso. E o momento exige que a gente tenha todo o cuidado necessário. Tá bom? Isto. Nós vamos voltar ao protocolo normal.